Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista aqui na tela da Band. Aqueles que se destacam na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, que fazem a diferença, passam aqui pelo Band Entrevista. Todo sábado pela manhã. Também quero te convidar para me acompanhar na Rádio Bandeirantes FM 94,9, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, com Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima, e também à noite, o nosso 60 minutos, às 8 da noite, na programação da Rádio Bandeirantes. Também te convidando para acompanhar o YouTube da Band, Band RS. Lá tem todas as playlists de toda a programação da Band aqui no Rio Grande do Sul, inclusive do Band Entrevista, e você acompanha lá os mais de 100 convidados que já passaram aqui pelo nosso Band Entrevista. Meu convidado de hoje é o secretário de Parcerias de Porto Alegre, ex-deputado estadual, foi candidato à Prefeitura de Santa Maria, Giuseppe Resgo. Muito obrigado pela presença aqui ao nosso Band Entrevista, é uma honra receber um amigo. Já estivemos juntos na Rádio Bandeirantes, lá no nosso 60 Minutos, agora comigo também aqui na TV. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano. O prazer é meu poder estar aqui, conversar um pouco mais longamente contigo sobre o que a gente tem feito aqui em Porto Alegre, na Secretaria de Parcerias, e também um pouco mais de assuntos aí da trajetória que tu queira entrar. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença. Bom, vamos começar do início então, como fizemos também no rádio. O senhor entra na política a partir de qual o estímulo? Como é que o senhor entra e tem a vontade de estar representando a sociedade, o povo, os seus eleitores, primeiramente, né, pelo Partido Novo? Isso. Como é que começa tudo isso, a sua introdução na política? Sabe que é uma pergunta que me fazem com frequência e às vezes não se tem uma resposta muito clara, assim, né? Por que entrou na política? O pessoal perguntava assim, tem algum político na família? A resposta é que não tem nenhum político na família. O meu pai era um cara que se envolvia bastante com política médica, né? Ele é médico lá em Santa Maria, foi presidente da Unimed de Santa Maria, foi do Conselho Regional de Medicina também, enfim, acho que por conta disso eu estava sempre meio que meio no bolo, assim. Opinião política muito forte do meu pai, né? Um cara de direita que valoriza muito o trabalho, de onde é que vem as coisas, a origem das coisas, completamente anti-socialismo, anti-esquerda e essas visões, né, autoritárias de Estado, e ele acabou me influenciando muito nisso e eu acabei seguindo. Apesar de eu ter Meneghetti no meu sobrenome do meio, né, eu sou Giuseppe Meneghetti Resgo, o meu parentesco com o ex-governador Ildo Meneghetti acho que é bem distante, porque não tem proximidade alguma com a família. Então, parente na política não tem, né, tem essa questão do meu pai, e eu acabei gostando bastante. Quando eu estava na faculdade de Direito, lá na Federal de Santa Maria, era um ambiente que tinha muito debate político, como toda a Federal tem, e eu, numa visão de direita, é obviamente uma situação que se gera conflito numa universidade federal, muitos grupos de esquerda, muitos grupos com defesa dessas posições que eu discordava, e eu, como um cara que não aceita muito desaforo, eu discordava e mostrava a minha visão, e isso fez com que eu me juntasse com um grupo de estudantes, um grupo de liberais, chamado Clube Farroupilha, até foi premiado como o maior grupo do mundo, né, de estudantes liberais do mundo, quando eu era presidente do clube. E a gente participou ali de eleição de diretório acadêmico, depois de diretório central. E aí eu me formei em 2017 e me deu vontade de concorrer a deputado estadual em 2018. E acabei sendo eleito. Já na primeira eleição que eu concorri, fui eleito deputado estadual pelo Partido Novo, com 16.224 votos. Foi assim que acabou acontecendo. E eu gosto muito do ambiente político. É um local onde tu pode colocar na prática aquilo que se acredita, que se defende, né? As minhas pautas, minhas defesas, né? E estou bem satisfeito assim, de poder dar minha contribuição. Pois é, como foi ser deputado estadual? Eu fui eleito muito jovem, né? Fui eleito deputado com 22 anos. Puxa, muito jovem. Pois e eu tomei posse com 23. Ainda jovem, né? Agora eu tenho 29. A carcaça é um pouco gasta, mas 29, faço 30 no final desse ano. E foi uma experiência muito, muito desafiadora, porque o fato de eu estar eleito muito jovem faz com que tenha uma desconfiança bem grande quanto à qualidade do trabalho, quanto à seriedade do trabalho, e talvez por isso eu tenha me tornado uma pessoa muito séria nesse primeiro mandato como deputado, né? Eu sempre dei entrevistas muito preocupado com a qualidade do que eu ia dizer, do que eu ia apresentar, estudava muito os projetos, estudava muito os números, né? Eu decorei muitas coisas e acabei marcando isso na minha cabeça. Eu lembro dos números desde daquela época lá, dos orçamentos do Estado, dos projetos de privatização, de reforma estrutural. Então foi algo que me engrandeceu muito, me fez crescer muito e me fez até me tornar um pouco mais sério, assim, de forma até meio forçada, para poder mostrar que um PA de 23 anos tinha como debater seriamente um assunto. Até algumas pessoas me falam assim, não, tem que ser um pouco menos sério, né? E agora acho que passando esse período, demonstrei ali que eu sabia
como debater os projetos e como apresentar as minhas ideias. Acho que foi uma coisa que me fez crescer muito. E lógico, né, um deputado apanha muito, né? Assim, são críticas muito fortes para a tua posição, não tem como agradar todo mundo. E isso faz com que tu gere uma casca e desenvolva uma forma de conseguir aceitar as críticas e tentar melhorar a todo momento, que é o que eu tento fazer. E existe o rótulo, né, da questão da política também. Se tornou político, agora é isso, agora é aquilo. E eu sempre digo, e reforço aqui na TV também, eu tenho muito orgulho dos políticos gaúchos, porque obviamente que infelizmente a gente vê uma que outra irregularidade que acaba saindo na mídia e que acontece, mas ela é mínima. Os políticos gaúchos têm muito pouco isso. E inclusive me chama a atenção dentro do seu partido, que é o Partido Novo, que são muito jovens também, aqueles que entram na política através do Novo, acabam ali se destacando, inclusive se elegendo e tendo essa experiência de estar em cargos públicos, muito jovens também. Né? Isso é algo que eu também concordo contigo, é incomum encontrar político gaúcho que está envolvido nos esquemas de corrupção, em problemas. Eu tenho muito orgulho disso. É lógico que não dá para botar a mão no fogo por todos, né? Até porque tem que tomar cuidado sempre com isso, mas a regra é não ter, né? A regra é a qualidade ser boa na Assembleia Gaúcha, em deputados federais gaúchos, isso realmente é um ponto positivo. Sempre tem os laranja podre, mas são mínimos. A média é superior mesmo. Mas isso é uma questão que eu acho que nesses últimos anos deu uma diminuída. Assim, o incentivo para estar na política das pessoas que têm qualidade, assim, queiram estar, eu diria que está menor no momento de hoje, e isso gera, né, parlamentares com uma qualidade um pouco mais inferior. Mas dentro do nosso partido, o Partido Novo é uma geração nova, se tentou trazer uma geração nova. É claro que tem gente mais velha, uma crítica que nós fazíamos no partido antigamente era que faltava cabelo branco, né? Tem que ter cabelo branco, tem que ter alguém com experiência, tem que ter gente mais antiga, e acabaram ouvindo essas pessoas, mas as nossas lideranças ali, em regra, são jovens, né? Tu vai pegar, eu tenho 29 anos, o deputado Felipe Camozato tem 30 e poucos, 37, eu acho, 38, o deputado Marcel Van Hatten, 39, né? O vereador Thiago Albert aí tem 40 e poucos, o vereador Ramiro também tem 30 e poucos. Então, assim, é um grupo... O próprio governador Zema também é jovem, né? O Zema tem 50 e tantos, eu acho. Jovem. Claro, para um governador é jovem, né? E ele é um cara que nos orgulha muito, porque acho que talvez o melhor tipo de político é aquele que não queria estar na posição que está, né? Então ele não se deslumbra com o poder. E o Zema é um cara que ele não queria muito se envolver com política, até que ele conseguiu sair da operação do dia a dia da empresa dele. E estava sempre ali, né, trabalhando, sabe de onde é que vem as coisas. Acho que esse é um ponto importante da visão da direita, né? De onde é que vem o dinheiro, de onde é que vem o sustento da família, de onde é que vem aquilo que faz a gente ter o que nós temos. Não cai do céu, né? Não vem do nada. Tem que trabalhar muito para isso, né? As pessoas precisam se dedicar para isso. E o Zema é um cara que sabe muito bem disso. Saiu da empresa ali com 50 e poucos anos, 49 ou 50 por aí, já concorreu a governador e ganhou, né? Naquela eleição de 2018. Foi reeleito com um índice bastante positivo. Reeleito em 22, né? Em primeiro turno. E agora é um possível candidato à presidência da República, ou vice-presidência da República, senador, enfim, é um grande expoente nosso. Muito bem. Giuseppe Riesgo, secretário de Parcerias aqui de Porto Alegre, agora a gente vai entrar justamente nessa pasta. O senhor foi candidato à Prefeitura de Santa Maria e foi convidado para ser secretário de Parcerias aqui da nossa capital, que vinha já se destacando muito com essas parcerias público-privadas, e aí tem várias para elencar. Nesse momento, quais são as parcerias que lhe brilham o olho? Inclusive falamos sobre isso, né, na Rádio Bandeirantes, nos 60 Minutos, falando sobre também esse aspecto, quais são os projetos dos quais o senhor, esse aqui eu quero trabalhar ele de forma ainda mais intensa. Sim. Acho que o ponto mais importante das parcerias público-privadas é compreender o porquê que se faz isso. Qual que é o motivo da gente trazer uma empresa para prestar um serviço para o público? Em regra, a empresa, né, o setor privado, ele tem mais agilidade, ele tem mais facilidade para entregar serviços de qualidade para a população. O resumo da ópera toda é que isso vai entregar um serviço melhor para o povo. A pessoa que está nos ouvindo, que está vendo essa entrevista, ele vai pensar, tá, mas o que esse cara aí, qual é que é dessas parcerias público-privadas? Bom, o cidadão de Porto Alegre, por conta das PPPs, pode ter uma escola pública com a mesma infraestrutura que uma escola privada, de qualidade de infraestrutura. O diretor de escola, o professor que nos acompanha aqui, que é servidor público, ele vai poder se preocupar em dar aula e não se preocupar em administrar uma escola, em fazer todo aquele processo de licitação, de dificuldade. Por quê? Porque nós temos uma PPP sendo construída em Porto Alegre para que todas as 96
97 ou 98, tem uma ali que está num detalhezinho, escolas do município possam ter a gestão da parte da estrutura física administrada por uma empresa privada, que vai entregar um serviço de qualidade de nível privado, para que as crianças de baixa renda possam acessar escolas que hoje já não estariam mais caindo aos pedaços, não estaria mais quebrada. Se der algum problema, queima uma lâmpada, não tem que fazer um processo licitatório, burocrático, difícil. A prefeitura para de gerir a obra, para de gerir a escola e passa a gerir um contrato e metas e critérios. Aí muda completamente o sistema. Ao invés de eu ter que me preocupar com a escola que está com o teto prestes a cair, me preocupar com a compra de algum material escolar, na realidade eu vou ter um contrato onde eu vou cobrar que tenha a qualidade. Então a gente passa a cobrar, fica muito mais fácil de gerir. Outro projeto que me enche o olho, me brilha o olho muito, é o novo Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, que é a mesma situação. É um hospital que vai ser administrado, a parte da estrutura física, pelo setor privado, e o cidadão de Porto Alegre vai poder acessar um hospital de qualidade de hospital privado, sem pagar nada a mais por isso, não tem nenhum custo a mais para o cidadão. Não vai pagar mensalidade na escola, não vai pagar para ser atendido no hospital e vai acessar um hospital igual que o rico acessa. Isso é muito bom. E isso acontece porque administrar coisa pública é muito difícil, sabe? Não é culpa só do gestor. A gente pode pegar o melhor gestor do mundo. Tu pega aqui o CEO da Band, tu pega o CEO de todas as empresas de grande porte do Brasil, tu vai lá, junta o Jeff Bezos, o Steve Jobs e o sei lá quem, bota todo mundo aí para administrar o Estado, para administrar a máquina pública. Eu garanto para ti que eles não vão conseguir fazer a mesma coisa que eles fazem nas empresas. Por quê? Porque tudo que é público é dinheiro dos outros, é dinheiro do povo, é o nosso dinheiro. Licitação, transparência, todo aquele processo. Tem que ter. Tem que ter uma licitação, tem que ter um processo administrativo interno, tem que ter um controle do dinheiro que está sendo administrado. Tem que ser assim. Alguém pode falar assim, mas tu é um liberal, tu acha que tem que ter menos burocracia. Lógico, tem que ter menos burocracia, mas é o seguinte, não dá para ser um libera geral, eu contrato quem eu quiser e vou lá e contrato a empresa de um amigo para prestar um serviço. Não pode ser assim. Se eu estou administrando o meu dinheiro na minha empresa com o meu risco, eu posso contratar a empresa de um amigo, está tudo certo. Se der problema ali, quem vai perder o dinheiro sou eu. Agora, se eu sou o prefeito da cidade ou o secretário municipal, contratar quem eu bem entender do jeito que eu bem entender, não dá. Por isso que o público é mais travado. E é por isso que o privado é mais ágil, é mais rápido. Os dados mostram, tem estudos do Banco Mundial que comparam dois serviços prestados pelo privado e pelo público. A regra é que o privado seja 20% mais barato e mais rápido. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar algo que nós precisamos dar uma qualidade, uma agilidade, vamos entregar para o privado administrar e a prefeitura gera o contrato. É isso que nós estamos fazendo. Aí entra escolas, hospitais, estradas, concessão da questão da água aqui em Porto Alegre, a administração de parques, de praças, do gasômetro, por exemplo, o novo contrato do lixo. Hoje todo mundo sabe, o lixo em Porto Alegre, os resíduos sólidos, que é o termo mais técnico, são mal geridos. Tem lixeira aberta, tem lixo na rua, tem dificuldade de conseguir fazer a coleta. E por que isso acontece, né? Porque hoje nós temos mais de 60 contratos diferentes, com mais de 40 empresas diferentes, cada uma com uma responsabilidadezinha. Esse pega o lixo daqui e leva para o transbordo, esse pega do transbordo e leva para o aterro, esse aqui pega os reciclar. É uma bagunça. Então vamos reorganizar tudo isso numa PPP só, numa parceria público-privada só, para ter uma gestão de metas e de critérios e de visão de futuro. Então é o seguinte, eu quero aumentar a reciclagem em Porto Alegre, eu quero ter uma coleta do lixo mais bem feita, que não tenha lixo jogado pelo chão, que não tenha uma desorganização, e eu quero começar a utilizar menos o aterro, começar a pensar na utilização do lixo para geração de energia elétrica, colocar Porto Alegre no cenário internacional. É assim que é em Barcelona, é assim que é em Nova York, é assim que é no mundo. Por que aqui em Porto Alegre vai ser diferente? E a gente vai fazer isso para melhorar muito a coleta de lixo em Porto Alegre também via PPP. E o melhor de tudo é sem que isso gere uma taxa a mais, um custo a mais, que a gente já paga imposto demais nesse país e não recebe serviços de qualidade, muito porque eles são geridos e administrados pelo público e a gente quer começar a gerir pelo privado e cobrar pelo público e administrar pelo público. Além dessa questão dessas parcerias nas quais exige a concessão de algum serviço, enfim, ou de alguma obra que seja feita dentro de algum contexto destes, também tem muitas aquelas parcerias de troca por espaços de mídia. Sim. Isso também é algo que a gente percebe, pelo menos eu tenho percebido muito, que as empresas têm interesse em estar participando, por exemplo, de uma parceria para cuidar de uma praça, de um parque, da própria orla que a gente colocou agora.
Tem muita procura para isso e a troca realmente é essa? Dispõe o espaço ou o serviço e coloca a condição de se expor uma mídia, uma propaganda de uma empresa? Tem também. Essas são as parcerias comunitárias, nós chamamos de parcerias comunitárias, que são contratos um pouco mais simples. Que não envolve dinheiro. Envolve dinheiro porque o cidadão ele passa a cumprir com algumas obrigações de cuidado daquele local. Ele tem que investir. Claro. Então envolve dinheiro. Claro que o dinheiro não entra na conta da prefeitura nem na conta de ninguém. É uma empresa, por exemplo, digamos que a Band queira adotar uma praça próxima aqui do local onde são os estúdios. A praça aqui na frente, ela precisa de manutenção. A Band pode ir lá na Secretaria de Parcerias e solicitar, nós queremos ser os adotantes dessa praça. E nós vamos nos responsabilizar pela capina, pelo corte da grama, pela limpeza, a gente vai colocar bancos, a gente vai melhorar ela. E em troca, a prefeitura então permite que se coloque uma placa dizendo esta praça é adotada pela Band, ela é responsável por isso, por aquilo, por aquele outro. É uma forma da empresa entregar algo a mais para a cidade, caso ela queira. É uma maneira de fazer. Claro que a placa de publicidade não vai gerar receita significativa para a empresa, mas é uma forma de participar da comunidade. Existe uma outra maneira também que já se provou bem útil e bem uma entrega para a população, que são as adoções de praça com ônus, com uma atividade econômica que aconteça ali. Então vamos lá, digamos que o que eu quero que aconteça, né? Todo mundo já passou aqui em Porto Alegre por algum viaduto onde a parte de baixo é completamente abandonada, degradada, tem morador de rua, não está bem cuidado. Por que isso fica daquele jeito, né? O espaço público ele precisa ser utilizado pelas pessoas. Tem que ter circulação de gente, tem que ter alguma atividade, tem que ter alguma coisa que... ter vida, né? Vida, que faça tu querer passar por ali. Exato. Um exemplo agora é o viaduto do Ubirici. O viaduto do Ubirici, ele é um viaduto que era degradado, não tinha nada lá embaixo, e nós permitimos que se tivesse atividade econômica ali. Então tem carrocinha de cachorro-quente, tem uma empresa de uma floricultura, tem uma empresa de várias atividades econômicas que faz com que as pessoas circulem por ali. Ele não paga aluguel para a prefeitura, para usar aquilo ali, mas ele tem essa responsabilidade de gerir aquele local e de dar mais vida para aquele local e entregar contraprestações. Isso pode acontecer em viaduto, pode acontecer em praça, pode acontecer onde a secretaria achar mais pertinente para que tenha circulação de pessoas e tenha vida. Então é uma parceria público-privada, grosso modo, na realidade, que se tem uma obrigação de cuidar do local e, ao mesmo tempo, a gente tem uma atividade econômica acontecendo. É uma forma. E o cidadão que está nos assistindo, se ele quiser ajudar a cobrar que tenha um serviço melhor na praça, ele pode se candidatar para ser prefeito de praça. Eu quero trazer no segundo bloco essa questão, que eu sei que é um xodó do prefeito Sebastião Melo e também do secretário. Giuseppe Resgo, secretário de Parcerias aqui de Porto Alegre, comigo hoje no Band Entrevista, que vai para um rápido intervalo e a gente volta com o segundo bloco. Tem essa questão importante sobre os prefeitos de praça e também vamos falar sobre a Salt Summit, que está chegando agora em abril, o que ela representa para a Secretaria de Parcerias. Intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista. Todo sábado pela manhã, na tela da Band, tem Band Entrevista. Não agradecer aqui toda a minha equipe técnica, com o nosso Eduardo Rocha, o Chiclé, o Júlio Neto, aqui nas nossas câmeras, o senhor Carlos Eugênio Tiri, e também quero aqui agradecer a nossa edição, né, com o Jean Grellert, com o Rico Chuchuzinho e também com a Claudinha, toda a turma aqui do nosso Band Entrevista. Obrigado a vocês que estão sempre comigo aqui. Nosso convidado de hoje, Giuseppe Resgo, secretário de Parcerias da capital, para falar agora sobre os prefeitos de praças. A gente falava no último bloco, eu sei que o prefeito Sebastião Melo gosta muito desse projeto e o senhor também traz também como xodó da secretaria essa que é uma função que faz com que cada praça tenha ainda mais qualidade, ainda mais organização, limpeza, enfim. Isso é algo que eu incentivo bastante sempre que eu tenho oportunidade de falar. Todo mundo que nos acompanha, que quer participar mais ali da administração da praça, poderia se candidatar a prefeito de praça. Lógico que não tem uma eleição, a gente não vai botar o pessoal para concorrer, é por ordem de Olha, pedido, numa dessas, se tiver muito candidato, vai ter que fazer uma eleição. Pode acontecer, mas até agora... até agora não. Que eu saiba, teve uma vez só que deu um conflito ali e a gente colocou 2 prefeitos de praça, um é de manhã e outro é de tarde. Que maravilha. Que é o seguinte, né? Nós queremos que as pessoas vivam na cidade, né? Que as pessoas vivam nas praças, que participem, que estejam ali, que estejam presentes. Leva teu filho na praça, leva o teu cachorro na praça. Nós queremos que isso aconteça.
Então, o prefeito Melo, eu, todos os secretários, nós estamos com uma responsabilidade muito grande de tornar a cidade bonita e bem cuidada. Para que a cidade esteja bem cuidada, é o cachorro, é o olho do dono que engorda o gado, né? Então, o cidadão é o dono da praça, quem vive ali na volta é o dono da praça. Então, nós temos esse projeto de prefeitos de praça, que já não é mais um projeto, já é uma realidade. Hoje, Porto Alegre, das 700 praças que nós temos registradas, já temos 350 prefeitos. Metade das praças da cidade já tem um prefeito, onde ele é o responsável não por fazer a obra, a capina, a pintura e melhorar o local, mas por cobrar que isso aconteça, tendo uma prioridade de acesso dentro da prefeitura. Então, normalmente tem alguém que já é o chato da praça, né? Que tem alguma coisa errada, ele vai lá e cobra, vai lá e incomoda. Tem que ter. Essa pessoa pode muito bem ser o prefeito, entra na prefeitura, recebe um crachá de prefeito de praça. Nós fazemos uma cerimônia onde o prefeito Sebastião Melo vai lá e entrega o certificado de prefeito da praça e aquela pessoa tem essa oficialização da responsabilidade de fazer a cobrança. O cenário ideal, na minha visão, é uma praça que tenha prefeito e que tenha adotante. Aí tu junta as duas coisas e isso faz com que a prefeitura também consiga liberar um pouco dos seus serviços, que são limitados, e consiga cuidar um pouco melhor de outras áreas mais afastadas, principalmente da cidade. Muito legal, é um projeto que eu gosto também. E quanto a Salt Summit, que chega de novo, né, mais um ano de Salt Summit, todos os anos nós temos tido nos últimos 3 ou 4 anos, é isso, né? Mais uma Salt Summit, o que ela representa para a Secretaria de Parcerias? Dali surgem várias ideias e empresas que chegam em Porto Alegre querendo permanecer na cidade de alguma forma? O South Summit é um evento muito importante para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e especialmente nesse ano pós-enchente, é um momento de demonstração da resiliência de Porto Alegre, demonstração de que nós não nos abalamos, que nós vamos seguir em frente, que nós vamos seguir trabalhando, que a enchente foi algo muito, muito difícil, foi uma catástrofe enorme que nós passamos, mas que isso não vai fazer com que nós deixemos de ter autoestima alta e atrair investimentos e investidores para cá. É um local importantíssimo para a Secretaria de Parcerias, porque a nossa Secretaria está sempre em contato com o setor privado, com grandes investidores, com grandes empresas, com grandes grupos e consórcios que querem investir em Porto Alegre. Então, nós nos responsabilizamos de estar presentes no South Summit, apresentar os nossos projetos, porque também de nada adianta eu vir aqui te falar de um projeto muito bonito de administração de escolas, se eu não tenho alguém que vai fazer. Exato. Não adianta eu trazer um projeto de administração de um novo hospital e construção de um novo hospital se eu não tenho alguém que esteja interessado em fazer. Então nós passamos muito tempo criando os projetos, estudando, estruturando a parte econômica, financeira dele para que ele faça sentido econômico e depois nós temos que buscar o investidor. Por isso que o South Summit é fundamental e além disso é um ambiente de troca de ideias muito grande, muito rica, que nós podemos receber novas ideias, novas informações, novas sugestões de projetos para que novas PPPs sejam instaladas em Porto Alegre, porque, convenhamos, né, a gente é um mercado ainda muito jovem no Brasil. Apesar de que o mundo todo já faz PPP há muitos anos, a lei de PPPs do Brasil é de 2004 e de lá para cá pouca coisa foi feita no Brasil afora. Porto Alegre é um grande exemplo de PPPs, algumas eu não citei inclusive nessa entrevista, mas eu já te falei na outra, né? A iluminação pública de Porto Alegre hoje é administrada por uma PPP, os abrigos de ônibus, todas as paradas de ônibus estão reformadas, estruturadas, pode ver que a parada de ônibus ela está bem cuidadinha, ela tem uma placa de publicidade do lado. Exato. Aquilo ali é a remuneração da empresa que cuida da parada de ônibus. A iluminação pública é via a contribuição de iluminação pública e assim a gente vai trazendo maneiras, né, de administrar melhor a cidade com parceria do setor privado e Porto Alegre precisa avançar mais com isso e lógico, né, eu estou abrindo a secretaria para que todos os secretários, todos os vereadores, todos os prefeitos de qualquer cidade do Rio Grande do Sul possam vir falar conosco para que a gente irradie essa forma de gestão estado afora e isso se torne mais comum no Rio Grande do Sul. O que nós temos? Temos 2 minutos e meio de programa para fechar a edição de hoje. O que nós temos de novidades, de parcerias que estão por serem concretizadas, secretário? As mais prontas, assim, que está na boca do gol, eu diria, é a concessão do gasômetro, da usina do gasômetro. Se tudo der certo, a gente anuncia ainda esse semestre. O que vai ser feito com aquele local, né, que era utilizado no passado, foi fechado para reforma, só que depois da reforma precisa ter uma utilidade e tem que se tornar um ambiente cultural novamente, que tenha uma viabilidade econômica e não seja pichado, quebrado, que destruído. Também tenha vida. Também. Exato, tenha vida. Então o importante ali é que tenha vida, né? A gente está preparando ali espaço para restaurante, para café, cinema, teatro, espaço para eventos,
eventos, para ter empresas instaladas, enfim, para que o gasômetro volte a ter atividade, a gente abra novamente aquele espaço. Então a gente vai abrir o gasômetro, depois tem o trecho da Orla 1 que está pronto e precisa de algumas reformas depois da enchente. O trecho 2 da Orla é um trecho que eu estou muito dedicado para fazer acontecer. Vai ser difícil, mas vai acontecer. Ali já tem o projeto, já está em licitação? Não está em licitação. Não está ainda, né? Já tem o projeto apenas. Sim, tem que fechar alguns detalhes ali para ter um centro de eventos, uma marina pública, enfim, tem bastante coisa para fazer para completar toda a Orla, né? Talvez seja até o trecho mais complexo, em função de tudo isso que ele envolve. Tem um problema ambiental bem difícil de resolver, tem uma série de questões e ele não tem nada feito, né? É um investimento muito grande, centenas de milhões de reais que precisa se investir ali e a prefeitura não tem esse dinheiro sobrando para fazer. E o outro projeto, que eu estou muito dedicado para anunciar o mais rápido possível, é o projeto das escolas, né, de administração das escolas, porque as crianças de Porto Alegre têm pressa. E os pais têm pressa para que a escola seja de qualidade superior, para que tenha uma boa educação para os seus filhos. Tem um aí que eu estou tentando fazer viabilizar ele funcionar, que é o dos sanitários públicos, para que a gente tenha mais sanitários públicos em Porto Alegre de acesso ao público, sem que se gere custo de cobrança para acessar. Mas ele ainda precisa de alguns detalhes e eu espero poder anunciar o mais breve possível. Logo mais tem muitos outros que eu acho que não tenho tempo para falar aqui. Obrigado. Secretário Giuseppe Resgo, secretário de Parcerias aqui de Porto Alegre, conosco. Troquei aqui, né? Enganei o Chiclé. Desculpa, foi o Chiclé. O nosso secretário que trouxe uma série de novidades e questões importantes relacionadas à Secretaria de Parcerias aqui da capital. Secretário, muito obrigado. Volte sempre ao nosso programa. Uma honra ter recebido a sua presença aqui. E fique à vontade para retornar sempre e utilizar o Grupo Bandeirantes para trazer as ideias e as questões importantes para a nossa capital. Eu que agradeço, Fabiano. Aqueles que quiserem nos acompanhar podem seguir a Secretaria de Parcerias no Instagram e também o meu perfil, @Giuseppe Resgo. Obrigado. Secretário, volte sempre, viu? Valeu. Satisfação. Obrigado. O nosso Band Entrevista volta na próxima semana. Amanhã, da tela da Band, tem Band Entrevista, sempre agradecendo muito a sua companhia e te convidando para acompanhar no YouTube, Band RS, toda a programação da Band e também a Rádio Bandeirantes, FM 94,9, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã tem o Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima, e também às 8 da noite, o nosso 60 Minutos. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, fiquem com Deus e fiquem também na tela da Band. Tchau, tchau.